amor, de esperança. Nós viemos para cá hoje, proposta de estudo, é quando a Priscila, conversamos com a Priscila, ela sugeriu não, pediu que se pudesse também falar sobre a Páscoa, né? Mas como eu sei que todos os anos se fala muito da Páscoa, e nós, espíritas, já temos um entendimento bastante claro sobre isso, né? E nós resolvemos, então, fazer a palestra do Evangelho como é o nosso carro-chefe para todos nós espíritas, né? Porque nos traz o aconchego do Mestre Jesus. Nós vamos falar sobre o capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos. É algo maravilhoso que a gente pode levar dia a dia da nossa caminhada. Mas antes nós vamos aquecer o nosso coração, né? E você fez assim, mesmo quando o tempo passou. E você sabe, mesmo quando não estava nascendo. E você me seus amigos, mesmo quando sofreu. E você também se sombra, mesmo quando vi. E você não desiste de mim, mesmo quando eu mesmo quando não estava nascendo. E você aliou seus amigos, mesmo quando não sofreu. E você também se esconda, mesmo quando vi. E você não desista de caminhar, quando errar. A mensagem inicial da música fala bem claro para nós, né? Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas é entender aquilo que Jesus quer de cada um de nós.
pelo seu exemplo, pelos seus ensinamentos. Por isso, na noite de hoje, meus irmãos, nós vamos buscar essa máxima da perfeição para nós. Porque ser perfeito, que nem Deus, jamais seremos, né? Então, nós teremos que ter uma perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta só pertence a Ele, né? Quando Jesus nos disse que para nos tornar perfeito como o Pai, ele não estava, as suas palavras não eram no sentido de sermos igual ao Pai, né? Kardec, inclusive, fala no parágrafo 7 desse capítulo 17, que aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a PR, que a gente chama, né? Aqui a humanidade é suscetível e que mais aproxima-se da divindade. Essa é a nossa condição de buscar essa perfeição relativa. Envoltos no quê? Na moral, nos bons costumes, no respeito, no perdão, deixar a vaidade de lado, deixar o egoísmo de lado, o orgulho, que são as duas chagas da humanidade, que nos mostram claramente qual é o caminho que nós devemos percorrer em busca da nossa perfeição relativa, está aí no Evangelho de Jesus. Jesus tão bem nos exemplificou e nos mostrou, através dos seus ensinamentos, como é que nós devemos nos comportar ao longo das nossas caminhadas evolutivas, em cada reencarnação que nós nos encontrarmos. Essa, em especial, nós temos que agradecer muito a Deus pela oportunidade que Ele nos deu, quando nós sabemos que milhões de espíritos ainda esperam para reencarnar. E muitos deles abriram mão para que nós estivéssemos aqui. Então, veja a grandeza desses espíritos que se encontram ainda no plano espiritual para conosco, né? Então, essa perfeição relativa, ela se alcança com a prática da caridade. Quanto mais caridosos, mais verdadeiros nós formos para essa conquista, nós vamos ter muito mais em nossa caminhada a benevolência, a indulgência e a abnegação e o devotamento para cumprir a nossa missão. De espíritos imperfeitos que somos, de tantas e tantas imperfeições que nós temos que limpar, todos nós aqui estamos na mesma mensagem do Cristo quando ele disse à mulher adúltera, para aqueles que queriam apredejar, que atire a primeira pedra quem nunca errou. Então nós cometemos muitos erros na nossa caminhada, é uma semente que nós plantamos e que vamos colher, se não nessa encarnação, numa outra encarnação. Então o que nós temos que pensar? Eu tenho que me melhorar a partir de agora. Se até aqui eu não consegui, é a partir de agora, porque a colheita virá um dia daquilo que eu não fiz de acordo com a minha caminhada. E uma das coisas mais importantes no crescimento espiritual de cada um de nós é amar os inimigos. Que é tão difícil, né? Porque amar amigo é muito fácil, né? Agora, o inimigo é dificílimo, porque nós temos que perdoar, nós temos que, muitas vezes, engolir sapo, como a gente diz, né? Por quê? Porque nós não sabemos o que nós fizemos nas outras encarnações nossas, e se não é algo para o nosso resgate, aquele resgate kármico que todos nós temos, né? Então, veja bem, estamos na condição de agradecer o nosso inimigo por nos dar a oportunidade de crescimento espiritual quando nós estamos amando-os e perdoando-os. É difícil? É muito difícil. Mas, com boa vontade, com serenidade, a gente consegue. Então, meus irmãos, para nós termos essa perfeição relativa e sermos um ser de bem, nós devemos, sim, ter fé em Deus e no futuro. Isso nós, espíritas, temos, né? Porque a gente sabe que a gente não mora nunca, que mora o corpo físico, e o nosso espírito vai continuar a sua caminhada, né? E mais, nós temos um dever a cumprir, observando alguns procedimentos a fim de conquistarmos o tão sonhado que é
a perfeição relativa. Então, diante das nossas dores e decepções e sofrimentos, o que nós precisamos fazer? De que forma nós temos que agir? Reconhecer as provas e expiações e aceitar sem murmurar. Essa é uma das condições importantes para o nosso crescimento evolutivo. E diante dos seus beneficiários, daqueles com quem nós, muitas vezes, nos deparamos e ajudamos, ou emprestando o nosso ouvido para ouvirmos, né? Ou ajudando no lado material, às vezes a gente precisa ajudar, ou até mesmo sendo ajudado por esses irmãos, nós não devemos esperar a recompensa por isso. A recompensa vem do plano espiritual. Não cabe a nós querer recompensa ou ser elogiado por aquelas nossas atitudes na condição do bem, do amor e da caridade. E diante das necessidades do próximo, meus irmãos, nós temos que prestar serviços para esses irmãos. Nós temos a necessidade. E diante das diferenças das raças ou das crenças, nós devemos ver todos os homens como irmãos. Porque nós somos todos irmãos. Estamos numa condição hoje de entendimento de que nós precisamos uns dos outros, independente de termos ao nosso lado alguém que não gosta de nós, alguém que se torna ingrato conosco. Porque nós temos que ter essa sabedoria de admitir que Deus coloca em nosso caminho, e Jesus, muito bem, ele que é o nosso governador, o governador da galáxia, nos traz quase que diariamente, através dos benfeitores espirituais, o sentido da vida de espírito, que é sabermos que somos irmãos em Cristo, irmãos dele, filhos do mesmo Pai, e que estamos numa condição, nessa encarnação, para aperfeiçoamento do nosso espírito, crescimento espiritual. O problema é que nós, muitas vezes, e podemos dizer com toda segurança, a maior parte do nosso tempo, nós pensamos mais no material do que no espiritual. E é um grande erro que nós cometemos contra nós e contra aqueles que caminham conosco dentro do nosso lar e fora do nosso lar também, porque somos todos irmãos, né? Na suscetibilidade do próximo, quando um corpo está propenso a alguma doença, nós temos sim que tomar por guia a caridade. Ir ao encontro desse irmão que padece por algum motivo, ensiná-lo com o exemplo de como ter resignação diante das dificuldades, das dores e do sofrimento. Porque a gente não sabe o que se sucedeu nas nossas encarnações anteriores. Se é um resgate para essa, ou se ele provocou essa condição nessa encarnação. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de ir ao encontro, não esperar, né? E das ofensas contra nós, aquilo que nós falamos antes, né? Nós devemos perdoar. A coisa mais sublime que tem na vida de espírito é saber perdoar. Por mais que nos atinjam, por mais que nos agridam, o perdão é essencial na nossa caminhada evolutiva. E eu falo isso, estamos com 2 jovens, 3 jovens, uma criança, mais um jovem, mais uma jovem. Né? Pode chegar. Então, nós temos que saber que quando a gente chega numa determinada idade, no meu caso, 68 anos, a gente começa a entender o porquê da razão de estarmos aqui numa condição para elevação do nosso espírito. A materialidade, Deus sabe exatamente o que é o necessário para cada um de nós, se é bastante ou se é pouco. E no bastante, você sabe que você tem muito mais problemas para enfrentar. É muito mais difícil se desprender do material. E na pobreza,
tenho uma certeza absoluta. Só vale a pena se você tiver resignação diante daquilo que te acontece no dia a dia. Ser sabedor de que Deus sabe, que Jesus ensinou, e se você não tiver resignação, não valeu a pena. Se você estiver só reclamando pelas situações da vida, do dia a dia, passe a mudar a tua conduta. Porque senão, não vale praticamente nada para você. E diante dos defeitos alheios, nós temos que procurar não evidenciá-los. Não cabe a nós o julgamento. O julgamento vem do Pai. É no plano espiritual que se julgam as nossas coisas que nós fizemos, ou do bem ou do mal. Então, que nós tenhamos também essa sensibilidade para entender que as fraquezas alheias, que os defeitos alheios, têm uma razão de ser. E nós temos que ter a consciência de que nós não somos perfeitos, que nós temos as nossas dificuldades na nossa caminhada. E precisamos, acima de tudo, fazer o nosso espírito evoluir. E nós estamos longe dessa perfeição relativa. Muito longe. Serão milhares e milhares de encarnações ainda para nós. Para não dizer milhares, né? Se tu tens subordinados no teu trabalho, ou se você conduz alguma empresa, trate os teus subordinados com bondade e com benevolência. Porque a mesma forma como você trata os outros, você será tratado um dia. Se você não souber administrar aquilo que você é responsável e que tem os colaboradores do seu lado, e você não sabe dar o valor para esses colaboradores, você sabe que você vai sofrer a lei de Italiano, causa e efeito, né? Senão nessa, numa outra. Então, nós temos que ter isso, né? E dos nossos talentos próprios, que todos têm talentos aí a mostrar para todo mundo, né? Nós temos que ressaltar aos nossos irmãos de caridade, de caminhada, aqueles que são proveitosos para eles. Olha aquela historinha, né? Que a mão direita dá, a outra não precisa ficar sabendo, ou a mão esquerda dá, a outra também não precisa ficar sabendo. É nesse sentido que nós temos que colocar a nossa vida de espírito. Então, meus irmãos, quem e quantos de nós ainda compreende ou está compreendendo a moral do Cristo sobre a luz do Espiritismo? Quem será que está compreendendo? São justamente aqueles que já conseguiram a maturidade do senso moral, do que é certo e o que é errado. Enquanto nós não tivermos essa consciência do que é certo e o que é errado, nós não estamos dentro da moral do Cristo. E o Espiritismo nos ensina isso. E o Espiritismo nos ensina mais ainda que nós devemos respeitar todas as demais religiões. Porque cada espírito está na religião que está por necessidade. E cada um está onde está porque tem sintonia com aquele ambiente. Kardec fala no parágrafo 4 do Evangelho, nesse capítulo, que a maturidade independe da idade. Falei no começo, né, dos jovens, eu com a minha idade e tal. Independe. Hoje eu estava olhando no Facebook, uma criancinha dando exemplo de Deus, mostrando sobre a Páscoa, o que é, como que é. Então, uma criancinha de talvez 5, 6 aninhos. Mas o espírito que está habitando esse ser é muito velho, é sábio. É isso que nós temos que entender. Então, não, ele independe da idade ou do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Como eu falei, uma criança que tem idade, lá com 4, 5 anos, é um espírito muito velho, muito sábio, e outros com uma idade avançada
que parece que não sabem nada, ou que falam mal, ou que erram para falar, e que muitas vezes nós julgamos, né? Pode estar ali um espírito sábio, numa condição de reparação do seu passado, para passar pela condição de que ele possa ter feito para outro naquela encarnação, o desdém que a gente fala. Então, não se julga ninguém. O julgamento cabe a Deus, sempre botar na nossa mente, no nosso coração, esse exemplo, essa mensagem que o Cristo traz em todas as passagens do Evangelho. Eu costumo falar que o Evangelho, para nós que frequentamos a doutrina espírita e que estamos militando nela, levando a palavra para muitos lugares, é uma bênção que Jesus deixou para nós todos. Olha o que nós conseguimos fazer com o nosso espírito para aperfeiçoá-lo ao longo da nossa jornada evolutiva com o Evangelho de Jesus. Traz tudo. E nós não soubemos agradecer muitas vezes. Nos esquecemos até de fazer a prece. E a prece ela pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer momento. Nós temos que ter essa sapiência de entender que nós somos espíritos e estamos numa condição inicial agora dessa encarnação de reparação do nosso passado, mas muito mais do nosso presente. Se vocês observarem, nós erramos muito nessa encarnação. Eu posso afirmar, não julgo ninguém, mas posso afirmar que todos nós erramos quase, claro, podem não ser aqueles erros mais gravíssimos, mas erramos muito mais nessa encarnação, que viemos para não errar. Vamos fazer que nem Santo Agostinho, no final do dia, vamos ver o que nós fizemos de errado e vamos tentar no outro dia modificar alguma coisa daqueles erros que nós cometemos nesse dia. Como bons espíritos, nós temos que buscar reconhecer esse verdadeiro espírita. Pela sua transformação moral, aí a gente reconhece, né? E pelos esforços que esse nosso irmão, que cada um desses nossos irmãos, de todos nós que estamos aqui, empregamos para domar as nossas imperfeições. E nós sabemos quais são as nossas imperfeições. Tranquilamente. Eu julgo o vizinho, eu critico o vizinho, eu falo mal do vizinho. Posso não estar fazendo isso, mas são coisas que acontecem no dia a dia. Outros que estão envolvidos com a sensualidade, esqueceram que nós estamos no mundo para procriar. Somente isso. Então, a materialidade, ela tem que ser deixada de lado e se trabalhar mais o nosso lado espiritual. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhe aprendem as consequências e nem o alcance moral, ou se os aprendem, não aplicam a si mesmos. Kardec falou isso lá nesse parágrafo 4. Nós conseguimos julgar e colocar nos outros a condição, essa condição, de que eles não alcançam a moralidade. Nós não. Nós somos os perfeitos. Nós julgamos os outros, dizendo a eles, como Kardec fala aqui, né? Vamos para uma casa espírita, onde se trabalha o mediúnico, onde tem irmãos trabalhando essa parte da mediunidade, mas ali fora deixamos a desejar. E muito. E a nossa condição, principalmente quem é médium e trabalha com mediunidade, tem que saber que é uma responsabilidade muito grande. E que você veio para isso. E não vai pensar que você é o beneficiado. Não, muito pelo contrário. Está resgatando algo terrível do teu passado. Então, nós todos somos médios. Em maior grau ou menor grau. Tem os ostensivos e os não ostensivos, né? Então, se pergunta, é preciso uma inteligência fora do comum para compreender a precisão da doutrina espírita? Não, né?
Porque se vêm homens de uma caridade notória que não compreendem enquanto os inteligentes e vulgares aprendem com admirável exatidão. Você pega uma pessoa que não tem estudo nenhum, mas estão numa sapiência, um conhecimento, quando você fala com eles, pega muito fácil. Eu faço que aquele que é inteligente, que está por cima, se tu for falar algo, principalmente o lado espiritual, tu vai ver que não é assim. Mas, para nós, temos que ter sempre em mente que nós não podemos julgar em hipótese alguma. A Priscila falou sobre o samaritano, né? Nós vamos falar também da palavra do semeador, né? Ou da parábola do semeador. Todo mundo sabe, né? Eis que saiu a semear, e as sementes foram caindo ao longo do caminho, né? Cada semente tem um significado, a germinação dela, né? Ao longo do caminho, são exatamente aqueles irmãos que se prendem ao fenômeno espírita, né? Mas nenhuma consequência tiram delas. E como nós vimos isso nas casas espíritas, onde a gente trabalha, muitas vezes, o lado mediúnico, o trabalho mediúnico, e a gente percebe isso no dia a dia. Em lugar pedregoso, onde caiu a semente que germinou, preocupa-se muito com o brilho nas comunicações. Após ouvi-las, conserva-se frios e indiferentes. Esses são aqueles, a semente que cai lá no meio das pedras. E entre os espinhos, são irmãos que reconhecem os bons conselhos para serem aplicados nos outros, não neles. Em si próprio, não. Daí, param no meio do caminho. Agora, da terra boa, aí sim, as instruções dos Espíritos são quais sementes que caem na terra boa e dão frutos, muitos frutos. São aqueles irmãos que não importa se pisam, se não pisam neles, se xingam, se julgam, se cometem ingratidão, eles estão sempre em paz, serenidade, tranquilo. A gente observa pessoas assim por aí na nossa caminhada, né? Às vezes uma pessoa que tem pouco estudo, não tem quase nada de estudo, muito humildezinha, mas uma sabedoria na calma, sabe ouvir, sabe transmitir, mesmo falando errado, muitas vezes, o que eu falei agora, estão numa condição para essa encarnação, mas podem ser espíritos muito sábios de outras encarnações, porque agora estão reparando o seu passado. Allan Kardec fala no parágrafo 6 desse mesmo capítulo, sendo perfeitos, não menos justa aplicação encontra ela a parábola do semeador nas diferentes categorias de espíritos. Veja que Kardec está trazendo para nós, não para os outros, mas para nós espíritas. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Essa é uma condição que nós espíritas temos que estar cientes que seremos muito mais cobrados. Eu desencarno agora, e o meu irmãozinho que está ali do outro lado nunca viu nada sobre espiritualidade, desencarna na mesma hora, eu vou ser muito mais cobrado ao chegar no plano espiritual. Porque eu tive a oportunidade de ver diante do Espiritismo como eu devo proceder com a minha evolução espiritual. E ele não. Então, nós temos que ter em mente isso. Seremos muito mais cobrados, né? E aonde começa realmente a felicidade? Onde é que ela acaba? Para nós, né? Ela começa onde ameaça a tranquilidade ou a felicidade do próximo. Quando você faz algo para prejudicar o teu próximo,
você saiba que você não está cumprindo uma das coisas mais importantes, né? Que é uma obrigação, um dever com a moral. E isso faz parte da moral. E acaba justamente no limite que não desejamos que transponham em relação a nós. Né? O que eu quero para mim, eu quero para o próximo também. Aliás, eu quero muito mais para o próximo do que para mim. O que esse critério mostra para nós? Né? Que Deus criou todos os homens iguais para a dor, para o sofrimento, e ninguém teve privilégio. Nós somos simples e ignorantes, uma condição de crescer para Deus. Temos todos os nossos dons dentro de nós. Ele colocou em nós. Mas desenvolver esses dons depende de cada um de nós. Se não fizermos a nossa parte, não espere. Cada um tem a sua parte a fazer. Portanto, meus irmãos, o dever íntimo do homem está entregue aonde? No seu livre? No seu livre-arbítrio. Temos isso. Podemos tudo, mas nem tudo nos pertence, né? Nem tudo podemos fazer. Né? Vamos fazer? Podemos fazer? Sim. Mas as consequências são nossas, pelo nosso livre-arbítrio. Né? Lázaro, no parágrafo 7, o espírito Lázaro, fala que o homem que cumpre o seu dever ama Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Lembra que há pouco, um minutinho atrás eu falei? Vai ter que fazer mais pelos outros do que por mim. Porque aí eu estou fazendo aquilo que Jesus ensinou e exemplificou para todos nós. Nós temos também que buscar a virtude real e a virtude falsa, que circula na nossa caminhada evolutiva. A virtude é um conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, benevolente, sóbrio, laborioso. Nós temos que trabalhar, não podemos ficar sentadinho aí e deixar as coisas caírem do céu, né? E uma condição, modéstia. Modéstia. Porque nós sabemos muito pouco. Perante os espíritos, eu falo muito de Miramês nas lives que eu faço todos os dias, porque foi um espírito de uma grandeza enorme, Miramês. Miramês é aquele nosso irmãozinho lá do tempo de Cristo, que pediu para Jesus o que ele devia fazer para seguir Jesus. Né? E ele veio fazer isso que Jesus falou, que ele devia vender tudo e dar para os pobres, em 1649, quando ele desembarcou em Salvador para viver no meio dos índios, veio da Espanha. Então, a humildade de reconhecer que nós precisamos ser mais cortês com aqueles que caminham conosco, porque eles precisam de nós muito mais, muitas vezes, do que nós precisamos deles. Quando eu falo isso, eu falo de nós que frequentamos a doutrina espírita, que foi dada a nós conhecer muito, enquanto para outros pouco. Voltamos um pouquinho atrás, ele não foi dado, tudo será cobrado. Pensar sempre nisso. E a virtude real, ela esquece de si mesma. Ela é desinteressada. Ela faz porque é para fazer, porque gosta de fazer, porque entende o recado do mestre, do nosso mestre Jesus. E aquela virtude fácil, nós sabemos, né? Aquele irmão que faz algo bom, mas quer que erga uma estátua para ele, né? Infelizmente, vai erguer a estátua, vai ficar bonita. Mas perante a espiritualidade, vai sofrer muito, vai ter que reparar. Né? Mas vale pouca virtude, meus irmãos.
com modéstia do que muita com orgulho. Quando nós somos modestos, como diz o texto aqui, nós estamos mostrando que nós somos frágeis. E a nossa fragilidade é tão grande que nós não somos melhores do que ninguém. Nós precisamos entender isso. Né? Aquele que exibe sua virtude, lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício mais contrário, o orgulho. Gente, vocês devem estudar, devem comentar entre vocês, entre os irmãos de caminhada, da chaga da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. Como é difícil vivenciar esse lado e não se perder. Nós temos que matar um leão cada dia, não um bicho, né? O leão que está dentro de nós. Porque é difícil combater o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Nós somos orgulhosos por natureza. Né? E somos egoístas ao extremo. O que é meu, o que é dos outros é meu também. Não é assim? Poderia ser o contrário. O que é meu dos outros, o que é dos outros é dos outros. Eles têm que fazer a parte deles. Eu tenho que fazer a minha. Não estou dizendo que aqui, aquele que tem muito tem que jogar fora, não. Vai ser cobrado também. Mas jamais deixar de ajudar quando é solicitado. É a primeira condição. E a segunda condição é saber quando tem que ajudar alguém e que você pode dispor de alguma coisa para ajudar alguém. Vamos imaginar que amanhã o nosso vizinho ali estivesse numa situação bastante difícil e não tivesse nenhuma cama para dormir no casal. E você tem na tua casa 2 camas, uma que você dorme e a outra que está lá. Deixa lá. Você dá. Jesus te dá muito mais. Deus te dá muito mais em espírito. Que vocês tenham a certeza absoluta. E quando nós estamos fazendo bem, nós não deixamos de receber da espiritualidade muito mais em bondade e em crescimento espiritual. Eu falo isso de cadeira. A gente consegue ver dia a dia, não estou falando material, tá? Eu estou falando espiritual. A gente consegue se conscientizar dos pequenos erros, inclusive. E de onde vem isso? Da espiritualidade. Do nosso anjo da guarda, que está aqui, né? E muitas vezes a gente não ouve, mas o instinto, ou a intuição, ou a inspiração surge. E você vê que vem de alguém. E vem de alguém que é importante na tua caminhada. A autoridade, meus irmãos, é como a fortuna. Mas, então, com que fim Deus delega ao homem autoridade e riqueza? Nós sabemos, todos nós sabemos, que se nunca tivemos a condição de riqueza, nós vamos ter em outras encarnações. Todos nós seremos testados nas mesmas condições. Na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, em todas as condições. Porque todos nós temos que passar pelas mesmas condições. Um dia nós somos homens, outra encarnação somos mulheres. E por aí vai. Então nós temos que saber que para aquele que utiliza em benefício próprio, o poder é transitório. A hora que Deus quiser, pode. Não faz nem isso, né? Não precisa fazer isso. E você trabalha, se esforça para ter muito, para deixar para os filhos. Se eles não merecem, não vão ficar, vão perder. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós não podemos deixar os nossos filhos obsoletos. Dar tudo o que eles querem. Não. A nossa condição agora é de ensiná-los. Em todos os sentidos. Espiritual, dar a oportunidade do estudo para o seu crescimento. E ele vai saber o que tem que fazer.
Assim como nós aprendemos dos nossos pais. Então, que cada um saiba que não é um direito, uma propriedade ter muito, não. Nem um privilégio para cada um de nós. Por quê? Porque todo mundo vai ter a mesma condição. Se já não teve, não fez, está passando pela dificuldade. Ou se já teve, melhor dizer. Se não teve, vai ter e vai passar pelas mesmas dificuldades. Uma palavrinha, mesmo no sentido da riqueza ou da pobreza, resignação. Nos dois pontos. Quando eu tenho muito ou quando eu não tenho. Porque daí eu sei diferenciar o que é certo, o que é errado. Ela é, a fortuna, na realidade, ela é uma delegação de que nós temos que prestar conta quando voltarmos ao plano espiritual. O que nós fizemos do que foi nos dado? Como nós agimos? No mesmo sentido, quando nós temos aí, da mãe e da filha aí, ó. O que a mãe deu para a filha nessa encarnação? Deus vai nos cobrar. Qual foi o ensinamento? Temos que ter sabedoria para entender que prestaremos conta na volta. É uma oportunidade que vai se inverter. Frequentemente ela se inverte. Hoje eu tenho, na mesma encarnação, eu tenho muito, daqui a pouco não tenho mais nada, e daqui a pouco eu tenho de novo, e daqui a pouco não tenho mais nada. Por que às vezes acontece isso com o espírito? Para que ele entenda de uma vez por todas que ele é um espírito e ele precisa saber que todo mundo é irmão. Todo mundo, um precisa do outro. Vamos olhar as palavras, né? No parágrafo 9 do capítulo 17, sendo perfeitos, essa perfeição relativa que a gente fala, Kardec nos fala assim, ó, responderá pela boa ou má diretriz que der aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que esses cometam, os vícios a que sejam arrastados, em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos. Vocês perceberam quanto nós, quem tem uma responsabilidade de comando, tem perante a espiritualidade com relação aos seus subalternos? Eu nunca trato assim os meus colegas de trabalho, que trabalham comigo, porque nós somos colegas de trabalho. Não existe patrão e empregado. Existem colaboradores. E se o patrão tem, é porque o colaborador faz, ajuda, está junto e tem que ser valorizado. Em todos os sentidos, não só da palavra, mas financeira também, mas em especial, reconhecimento daquele ser que trabalha dignamente e respeita aonde está. Nós temos que ter em mente que nós somos devedores, todos, e somos irmãos e temos que nos ajudar. Imaginou se nós fôssemos sozinhos, né? Não é graça nenhuma, né, Luiz? O homem do mundo, assim, não deve ser viver uma vida mística fora das leis da sociedade. Ele tem que estar envolvido na sociedade. Tem que respeitar a sociedade onde você está. Vocês estão em Cataduva por quê? Por causa da sintonia de vocês com o povo daqui. Então, nós temos que respeitar a sociedade daqui, nós temos que ajudar a sociedade daqui. Por quê? Porque nós vivemos no mesmo chão e são sintonia. Eu vou contar uma historinha para vocês do que aconteceu comigo. Eu trabalhava na Sadia, eu era auditor da Sadia na época, e aí eu saía, viajava para todos os lugares, fazia auditoria para o grupo Sadia. E em uma ocasião eu estava indo para Pato Branco e tinha a minha tia de Erechim, uma tia de Cascavel, na casa da minha mãe em Concórdia. Eu morava, nós morávamos em Concórdia. E elas queriam ir visitar o irmão delas, que morava em Pato Branco. E essa dia tem um posto de compras de cereais, não é em Pato Branco? Elas queriam visitar o tio que morava em Varjão. Ah, em Varjão, desculpa. Exatamente. E essa dia tinha um posto de compra lá em Pato Branco. Ah, beleza.
levei junto, ia passar por lá mesmo, né? Deixei lá na casa do tio. Chutei a casa bem no alto, olhei para baixo, Deus do céu, como é que faz de morar nesse buraco? 60 dias depois eu estava morando lá. Não desdenha nunca. Vocês perceberam? É sintonia. Eu passei aqui em Catanduva, eu devia ter uns 14, 15 anos. Nem morar aqui, tá? Viu como é que é? Então, é sintonia. A gente tem que ter essa sabedoria de entender, né? A virtude não é manter um aspecto lúgubre, cara dele. Não, não é isso. E nem repelir prazeres permitidos à natureza humana. Né? Mas prazeres dentro da moralidade. E nem isolar-se. A virtude é, sim, deve ser sempre viver como um homem dentro da lei da sociedade. Nós temos uma obrigação com a lei do homem, depois, ou melhor, antes com a lei de Deus. Nós, onde estamos, temos que obedecer à lei do homem. Né? A virtude é ser jovial, não importa a nossa idade. É a minha cabeça, é a minha mente, é a minha consciência que me mostra quem eu sou. Então, nós temos que viver em contato com os semelhantes e ser ditosos nesse sentido. Né? Um espírito qualquer, que não tem nome, mas no Evangelho está lá, um espírito, no parágrafo 10, diz: nada nunca façais sem pensar em Deus, para que esse pensamento vos purifique e santifique os atos. Nós temos que ter sempre Deus na nossa mente, né? Porque a perfeição moral não é, meus irmãos, o aniquilamento do nosso corpo. Não, não é. O castigo do corpo já passou, né? Macerar os corpos, né? Desatender as necessidades da natureza, eu digo sempre. É, sim, a reforma do nosso espírito. É dobrar o nosso espírito quando ele não está no caminho da perfeição, da elevação espiritual, né? Nós temos que humilhar, mortificar o nosso espírito, não o nosso corpo físico. E como é que se mortifica o espírito? Batendo de frente com ele. Quando ele quer errar, opa, eu contra eu. Né? Eu, espírito, contra eu, espírito de Jesus. Né? É contra mim, espírito de Jesus, que eu tenho que lutar. Para quê? Atender à vontade de Deus. Né? Amai, pois, vossa alma, porém, cuidar igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Olha que coisa maravilhosa que Deus nos deu. Pai e mãe fazem o corpo físico e o espírito vem de Deus. Mas ele permitiu que esse corpo segure o nosso espírito, domestique, discipline, para que ele evolua. Então vejam quanto... E não reclama, não acha que você está feio, que você está gordo, que você está... Não, não faça isso com você. Aceita a tua condição. Respeita a tua condição. Porque eu sempre falo, para cada um de nós existe um par de chinelo. Então todos são bonitos. Ninguém é feio. É uma obra divina. E Deus não faz nada errado. Muito pelo contrário, né? Não é válido ao homem maltratar o próprio corpo para buscar a purificação da alma. Qualquer semelhança que a gente vê por aí, né? Em algumas religiões. Então, vamos deixar de lado. Cada um cuida do seu lado, né? O corpo que é instrumento da alma, meu irmão. Ambos devem estar sãos e dispostos, fortes. Senão, não vai adiantar nada. A perfeição moral, segundo Emmanuel, na psicografia do nosso Chico Xavier, que você leu a mensagem tão linda hoje, nos esclarece que a árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores.
lembra o que eu falei agora há pouquinho? Todos somos lindos aos olhos de Deus. Portanto, meus irmãos, o que é mais importante nesse momento da nossa jornada, do nosso espírito, é entender o que o Mestre disse. E é pelos frutos que se reconhece o verdadeiro espírito. Ou a verdadeira árvore, né? Praticar o bem no mundo atual é um enorme desafio, nós sabemos disso, diante de tantos conflitos, tantas guerras, né? Interesses, perturbações, né? Mas o homem de bem não pode desanimar, pelo contrário, ele tem que perseverar. Jorge, o Espírito Protetor, no parágrafo 11 do Evangelho, nos diz claramente, para encerrar o nosso estudo de hoje. O Espiritismo demonstra as relações que existem entre a alma e o corpo. E por serem necessários um ao outro, importa cuidar de ambos. Que assim seja. Que assim seja. Faz a prece agora? Uhum.